Boa noite, pessoal. Eu sou Roberta, da área de comunicação da Vivo, e o João Bel também. Trabalhamos juntos com internet e redes sociais. Quando a gente começou a pesquisar aqui esse assunto para trazer para vocês mais fundamentado, enfim, surgiram milhões de questões, conceitos, e a gente ia falar de categorias, o que é crise. Mas, assim, como nosso papel aqui é falar de redes sociais especificamente, a gente trouxe uma lupa aqui para esse assunto, tá? E, na verdade, existe pouca literatura sobre isso, especificamente sobre redes sociais. Existem artigos, mas livro mesmo, a gente não encontrou nenhum especificamente sobre esse assunto. Então, assim, vamos usar alguns cases para poder ilustrar aqui nossa discussão e também os conceitos que a gente já usa na gestão de crise como um todo, que, claro, serve para todas as situações, aplicando com particularidades aí para as redes sociais, tá? Bom, a gente vai trabalhar então aqui com o conceito de crise, a crise na relação, depois eu vou falar para vocês por que a gente usou esse título, redes sociais em crise, o que fazer e alguns exercícios no final. Bom, o que é crise? Claro, buscamos aqui no dicionário só para um ponto de partida, para ter um ponto de partida, né? Momento crítico, decisivo, conjuntura perigosa, situação normal e grave. Só que, quando a gente fala de ambiente corporativo, aí a situação, né, já muda um pouco, porque a gente tem que trabalhar com os públicos estratégicos que estão ao nosso redor. Estamos falando aqui mais uma vez de relacionamento. Então, assim, todo relacionamento ele é suscetível a crises, seja o pessoal, seja o profissional. Então, vamos falar muito aqui sobre públicos estratégicos para poder entender como a gente se comunica em cada situação, tá? E quando a gente fala de empresa, o que a crise representa para a empresa? É uma ameaça, é um elemento surpresa. Você tem que tomar uma decisão de curto prazo e exige uma necessidade de mudança. Isso aqui até a gente vai discutir um pouco, porque tem algumas situações que nas redes sociais que nem exigem mudança, mas que, se somadas, esses incidentes acabam virando, em longo prazo, uma crise, porque a imagem da empresa vai se abalando, né? Então, por isso que não é possível desprezar esses pequenos incidentes, ainda que um incidente só não precise gerar uma mudança. E outra questão, que assim, a gente identifica que não há uma fórmula, porque cada situação tem uma causa, tem uma consequência, e que combinadas, eu não consigo ficar criando receitas, né? Eu tenho que analisar o público, eu tenho que analisar a amplitude da repercussão dessa crise. Então, assim, são situações que você tem que trabalhar artesanalmente, inclusive, né? E, claro, a nossa busca é pela transparência, sempre. Só que a gente vai falar também um pouquinho disso. Porque existem alguns filtros aí no processo e por que eles são necessários, né? Aqui a gente usou até a nossa última campanha para poder ilustrar aqui como é que acontece. Na nossa vida pessoal, temos os amigos, temos a família, e o tempo todo a gente tem situações para lidar de conflitos, né? Por exemplo, aqui eu ilustrei o caso de uma separação, um casal que está em crise, e que de repente isso chega lá no Facebook, né? E que os amigos começam a saber, e aí, o que aconteceu? E eles têm que se justificar para os amigos, e a família e o filho que não está entendendo o que está acontecendo. Então, vamos considerar assim, que aqui é o centro da crise e eu tenho os públicos em torno disso que esse casal vai ter que lidar. Na nossa vida pessoal isso acontece o tempo inteiro. E aí, na empresa, claro que são outras proporções, mas se a gente consegue enxergar isso dessa maneira, assim, não tem mágica, né? O que é que acontece quando você está em crise num relacionamento? É conversa. Até o velhinho falou ali, falta diálogo, né? É conversa. Então, assim, para as coisas se esclarecerem. Ou não, ou até o silêncio também fala, né? Como disse. E o que acontece, então, na empresa? Quem são esses públicos que seriam o amigo, a família? Eles são o cliente, o funcionário, o concorrente, o meio ambiente, o fornecedor, o governo, imprensa, acionista, enfim. Tem milhões de outros aí envolvidos, mas esses aqui a gente mapeou como os principais e as crises que acontecem nessas relações aqui é que a gente tem que lidar no ambiente corporativo.
E o que acontece hoje? Com a internet, o cliente está mais próximo da empresa e ele tem voz, ele se torna um formador de opinião. Então, é esse foco que a gente vai dar aqui na discussão, porque quando a gente fala das redes sociais na internet, a gente está tratando especificamente com os clientes. Ainda que esse cliente aqui, por exemplo, seja também vamos supor, um fornecedor. Ele é um fornecedor da Vivo, mas ele também é um cliente que está na rede social e ele quer ser atendido, enfim. Esses públicos se cruzam, mas o nosso foco aqui na discussão vai ser o cliente, tá? E aí, o que acontece nas redes sociais? Como é que a gente quer tratar aqui rede social? Pessoas se relacionando. A gente não quer tratar a rede social como simplesmente um canal de comunicação. Ele pode ser também, mas por que a gente quer enxergar a rede social como pessoas se relacionando? Porque aqui a crise pode surgir. Então, na rede social pode emergir uma crise, né? E nesse contexto, o que muda assim em relação à crise? A rede social é um amplificador disso tudo em tempo real e rapidamente a informação pode circular para várias pessoas, né? E, assim, o que acaba acontecendo? Rumores que ganham tom de verdade, um formador de opinião que tem muitos seguidores e, com isso, ele consegue disseminar a informação rapidamente. E aí a gente tem algumas questões para lidar aqui. Eu não preciso comunicar só naquele canal onde surgiu o rumor. Por exemplo, eu posso escolher um outro canal para falar com ele. Se o cara que está causando a discussão, por exemplo, ele faz parte de um grupo muito restrito, como... não sei se você quer falar o exemplo das lan houses aqui, mas... Gente, quando a gente está falando aqui de redes sociais, a gente tem um detalhe muito importante. A rede social, como a Rô estava falando, ela amplifica, ela dá um poder, ela dá um megafone para as pessoas. A gente sente isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Antes das redes sociais, a pessoa gritava, esperneava e poucas pessoas ouviam. Então não tinha um poder na tua mão de chegar e falar para todo mundo que tu estava com um problema, ou que tu tinha um problema com uma marca, tu tinha um problema com um atendimento, tu tinha um problema com alguma coisa. Né? Tu falava com teus amigos, pessoalmente, no máximo tu ficava ligando para o call center daquele produto, daquele serviço, para fazer uma reclamação. No caso das redes sociais, ela facilitou muito a vida e uma característica dos brasileiros, que é falar. Né? Falar e falar para muita gente. Né? Em termos de crise, o que isso acontece? Hiperpotencializa o fenômeno, né? Ou o impacto dessa crise. Hoje, nós, através da monitoria, a gente monitora as redes sociais, todas em nome da nossa marca. Né? E a gente fica muito atento a problemas que podem ocorrer. Gente, nós temos 90 milhões de clientes. 90 milhões. Né? Então, é impossível, em 90 milhões de clientes, que todas as pessoas consigam ser atendidas na primeira chamada, que todas as chamadas sejam completadas. Sempre acontece, passou em algum lugar, ou uma área de sombra, alguma coisa assim. Né? Mas, por outro lado, né, através da nossa monitoria, a gente pode identificar uma potencial crise. O que é uma potencial crise? Quando uma pessoa fala para nós, por exemplo, a gente ouve nas redes sociais, na nossa monitoria, que uma pessoa diz: a minha recarga não entrou, ou estou sem sinal aqui no bairro do Itaim, e daqui a pouco são 5, 6, 7 pessoas sem sinal no bairro, reclamando, ou várias pessoas falando que a recarga está com um problema. O que acontece? Bandeira amarela, bandeira vermelha. É uma potencial crise. Né? Mas é uma crise que a rede social deu uma voz, deu uma potencializada. Antes, a gente só tinha o call center para nos dizer isso. Né? E o pessoal do call center ficava monitorando, avisando a nossa área, dizendo: gente, acho que nós temos algum problema, avisa a área de redes. Né? Ou avisa a área dona do produto que a gente está com um potencial, uma crise em potencial. Né? Mas aqui, quando a gente fala aqui da questão da comunicação, assim, por exemplo, eu não preciso
Se eu identificar um potencial de crise, eu não preciso necessariamente responder no Twitter, se partiu do Twitter. Eu posso identificar que é um grupo pequeno que está falando, então, uma simples ligação para aquele grupo pode ser muito mais efetiva do que eu chegar no Twitter e falar, gente, aconteceu isso ou não aconteceu, e aquele negócio fica maior, porque o problema está naquele grupo, né? É nesse sentido vocês vão ver mais adiante que a gente tem uma, não vou dizer uma receita de bolo, mas é uma regra básica que a gente, depois de várias crises que a gente já passou dentro das redes sociais, a gente mais ou menos formatou aqui para vocês o nosso estilo, o estilo das redes sociais da Vivo, né? Primeira coisa, potencial crise. Antes de sair correndo pelo corredor gritando, né, e fazendo 1000 coisas, antes daquela tentação de pegar e responder nas redes, para tudo, respira. O mundo não vai acabar, não naquele instante, pode acabar depois, mas não ali. Então, respira, né, pensa, coloca tudo, analisa toda a situação que está ao redor, para evitar de potencializar a crise. Por quê? Quando uma marca fala, a marca é outro megafone. Ela pode dar força a um boato, ela pode dar força a um rumor e endossar esse rumor. Então, antes de sair correndo e responder, a gente tem que pensar, isso vale para a gente, isso vale para o blogueiro, isso vale para todo mundo. Um blogueiro também é alvo de crise, um blogueiro também passa por tudo. Vocês não viram as meninas que com o case da Sephora, o rolo que aconteceu, aquilo é uma crise, né? Então, como é que elas devem reagir? Devem reagir na lata? Devem pensar? Nossa postura como empresa, o que nós montamos como para a gente é, vamos parar e vamos pensar. Falou do caso do Speed, né? Das Lan Houses. Né? Uma crise recente, uma pequena crise recente que nós tivemos, a nossa área produziu um filme, mas na verdade foram 3 filmes para a web, para mostrar a dificuldade que as pessoas têm por não ter a internet na casa delas. Tá? Muitas pessoas ainda não têm, a internet não chega à nossa casa. Então, e como a gente vende esse produto, que é o Speed, a gente criou situações engraçadas na web, né? Chamamos o Meirelles para filmar, ou seja, uma produção bacana, né? E nós filmamos 3 histórias engraçadas. Uma história onde uma menina chegava numa fast shop da vida, numa loja, e ela só usava a internet da loja, porque ela não tinha internet em casa. E daí o vendedor já ficava sacando que ela usava a internet da loja, e ela usava o campo de busca de um buscador genérico, dizendo assim, estou aqui na loja, o vendedor olha para mim, não sei mais o que fazer, ele está chegando, eu preciso de uma internet barata. E dava o buscar. Quando ela dava buscar, vinha a nossa oferta. Era uma sacada bacana, muito bem produzida, super legal. 3 filmes. A menina na loja, usando a internet dos computadores free da loja. Um outro era o cara no escritório, o escritório todo apagado e só o laptop, a tela do cara acesa. Né? Essa tela acesa, e ele trabalhando, e a menina e a tiazinha da faxina passando aspirador. Né? E ele não aguenta mais o barulho da tiazinha da faxina, eu quero minha internet barata, não sei o que. Vinha também a brincadeira do Speed mais barato na sua casa, você tem direito. E o terceiro filme, gente, que foi polêmico, a gente fez a mesma situação numa lan house. Uma menina chega numa lan house, tá? E ela brinca também. Estou aqui na lan house, queria estar na minha casa, no conforto da minha casa, eu com uma internet barata, não sei o quê. Aqui na lan house tem gente estranha, e tinha um cara do lado que fazia uma cara meio de serial killer para ela, sabe? Uma coisa meio estranha. E ela brincava, mas isso é uma liberdade poética, gente. É um filme, é uma produção de uma história. Não é a gente não estava caracterizando uma lan house, como a gente também não estava caracterizando um escritório, como a gente também não caracterizou uma loja de departamentos que todas as pessoas vão lá, né? Free lá uma internet grátis, né? O que aconteceu? Botamos o filme no ar. 2 dias depois, a Associação das Lan Houses do país entrou com uma ação contra a gente. Na verdade, não entrou com a ação. Eles começaram a postar, né? A nossa monitoria pegou. Imediatamente, quando a gente viu o tamanho da encrenca que a gente estava entrando, por quê? A gente parou, respirou, como eu disse para vocês, assim, epa, Lan House é uma comunidade imensa. E Lan House é cliente vivo. Nós fornecemos o acesso de internet para as lan houses. Se eles ficarem incomodados com o filme nosso, por mais que a gente diga que nós não estamos denigrindo a imagem da lan house, a gente tocou num ponto sensível. O que devemos fazer? Ignorar?
devemos atuar, responder na lata. O que a gente deve fazer? Como a gente viu que a gente afetava diretamente um ponto crítico do negócio, ou seja, a gente vende para esses caras e eles revendem o nosso serviço, né? O que a gente fez? Primeira posição, retira o filme do ar. Retiramos o filme do ar e, como disse a Roberta, a gente não usou o mesmo canal. A gente não foi para as redes, porque se nós fôssemos para as redes, isso ia gerar mais confusão ainda. E, neste caso, a confusão toda estava restrita ao mundo dos donos das lan houses, não ao público em geral. O público em geral não ficou ofendido, adorou o filme. Boa, maneiro, bem legal. Só que os donos das lan houses ficaram ofendidos. Se a Vivo fosse para a rede falando, aí galera, foi mal, sei lá, inventasse alguma coisa, não, que usamos a liberdade criativa de expressão para simbolizar uma história. Isso ia gerar uma confusão nas redes. As pessoas que não são donas de lan house iam ver, ia começar uma outra onda de discussão, impactando outros elos dessa cadeia que nós não queríamos impactar. O que a gente fez? A gente, junto com a nossa assessoria de imprensa, né, e todo o nosso setor de crise, que a Rô vai apresentar como é que funciona. Que é a Juliana Prado. Que é a Ju, que está ali do lado. Né? A gente, em parceria, a gente fez uma ação. Ela ligou para os caras da Lan House, a gente mandou uma carta, pediu desculpas, né? Tudo estava indo super bem, né? E depois a gente teve 17 ações no CONAR deles contra a gente. Tá? Mas que não deu em nada, porque o CONAR identificou que o que a gente havia feito não era, como a gente mesmo argumentou, né? Não era uma ação direta ou algo que fosse pejorativo ou um ataque às lan houses, muito pelo contrário. Era uma obra de ficção, onde a gente ambientou numa lan house, não foi um ataque direto. Esse contato com o presidente da associação... Ju, só para... Você tem que falar com o microfone. Fala aqui perto. Se ela falar aqui perto. Esse contato com o presidente da associação foi muito pacífico, ele aceitou, a gente mandou uma notinha, meio que na linha imprensa, aquelas notas de esclarecimento. E aí depois veio a surpresa, né? Ele ficou de entrar em contato com a gente depois, disse que levaria para uma reunião da associação. Então, foi transparente do lado deles e não foi. Se a gente tivesse colocado isso nas redes, o buzz seria muito maior. Seria maior. Muito maior. A gente resolveu por um lado de imprensa e depois resolveu no CONAR. Tá. Aqui a gente começa com alguns cases, só para... Porque, assim, como essa coisa de não ter receita, então vamos trabalhar com as situações que aconteceram para ver como eles fizeram e o que a gente pode fazer nas nossas situações, né? Arezzo, não sei se vocês já conhecem, mas eu vou explicar porque... eles fizeram uma coleção com pele de animais, a Glória Pires foi a garota propaganda, inclusive, e começaram críticas e comunidades de defesa dos animais criaram página no Facebook, evento, vamos levar os animais para frente da loja, enfim. E o que aconteceu? O Arezzo, então, reagiu retirando os perfis, tudo que estava publicado nos perfis deles, porque os perfis foram criados, inclusive, para divulgar essa coleção, e tiraram os produtos das lojas e enviaram comunicado público. Né? Tem sempre essa formulinha do comunicado público, e quando afeta, como a gente falou antes, a crise exige uma mudança. Isso aqui exigiu uma mudança, eles tiraram a coleção inteira das lojas. Né? Então, realmente caracteriza como uma crise. E aí os públicos que são impactados por isso, né? Daqueles que a gente falou. No nosso caso, quanto ao filme que a gente produziu, a gente colocou um checklist a mais nos nossos filmes para ver se a gente não estava nas histórias. Como a Vivo trabalha com storytelling na produção de filmes, tanto de internet como de televisão, a gente colocou um checklist a mais na hora de escolher e fechar os roteiros para evitar ruído com qualquer elemento da cadeia que a Vivo está inserida, do cliente aos nossos subfornecedores ou pessoas que revendem os nossos produtos. Então, como a Rô disse, a partir de uma crise, a gente sempre aproveita para fazer uma mudança no nosso processo, para evitar que aquela crise volte a acontecer naquele canal ou outros canais de impacto. Né? A crise como oportunidade. Né? É o outro lado. Nesse caso da Ruffles, saiu ruim a imagem. Havia muita crítica ao volume de batatas, né? Porque o saco vem com muito ar, e aí eles explicaram no infográfico qual o caminho percorrido pelo saco de batata e por que ele precisa ter ar. Né? Foi uma forma bem humorada de fazer isso, simples, sem muitos custos,
e que eu acho que gerou uma simpatia por todos, assim, foi muito bem comentado. Eu acho né? esse case fantástico, vocês já vão conhecer, né? O bacana desse case é o seguinte, eles diagnosticaram através da monitoria também que muitas pessoas reclamavam e começou um movimento nas redes dizendo que a Ruffles vendia ar. E estava enganando as pessoas, estava vendendo ar e não batata. Casualmente foi uma agência parceira nossa, né, que também nos atende, que fez esse job. E eles nos contaram que a sacada foi, depois da Ruffles chamar, eles foram ver o processo, identificar o que tinha acontecido, né? O porquê do ar também, né? Porque existe uma razão de ser os pacotinhos ser inflado. Né? E a explicação é simples, a batata é virar pó. O ar, na verdade, é o airbag. Né? O peso da batata, sem o ar, é o mesmo, gente. Assim, não tem função, não está enchendo só para parecer que está cheio. Mas o ar é necessário para não quebrar a batata, senão ia virar pó. Como é que eles iam explicar isso? Iam para as redes? Gente, a gente coloca o ar para não quebrar a batata? Não, vamos achar uma forma bacana de responder para o pessoal. E o bacana foi essa campanha que eles fizeram, né, de uma forma muito legal, muito cool. Eles conseguiram entregar a resposta à rede. A gente tem um case bacana também do Firefox, que eu acho que a gente fala depois. Né? Depois, é. Aqui o McDonald's, encontrei esse case, esse já é fora do país, é do Canadá. Eles recebiam muitas perguntas. Por que o sanduíche é diferente bom na loja e no anúncio, né? Na lanchonete e no anúncio? É uma pergunta que é super comum para eles. E lá no Canadá eles fizeram, então, um vídeo, ela é diretora de marketing, ela fez um making off da produção desses anúncios, mostrando por que o sanduíche tem que ser arrumadinho. Demora tanto para a foto ser feita que ele vai sendo tão bem arrumado que ele fica mais bonito do que... Tudo bem, é uma explicação muito simplória, mas assim, só o fato dela ter feito isso aqui, divulgado, as pessoas ficam curiosas em ver, né? E eu acho que isso também gera uma simpatia por conta assim, a empresa se deu o trabalho de fazer algo para a gente ver, né? O que é que se passa por trás de tudo isso, né? Esse case é interessante porque ele leva uma representante da empresa, no caso da McDonald's, né? Para as redes para explicar. De uma forma porta-voz, né? Um porta-voz, mas de uma forma muito divertida também. A questão da imagem, da fotografia, eles montaram uma cozinha, botaram todo o fotógrafo e mostraram todo o processo de como é que um hambúrguer era fotografado. A gente tem um vídeo aqui, mas acho que a gente pode deixar para o final, né? Se não der tempo. Ele é bem longo. Então, o que eles fazem? Eles provam que aquilo que está fotografado é o sanduíche mesmo. Só que tem todo um tratamento estético só para montar, né? Mas não é uma coisa falsa. É o mesmo sanduíche que é vendido nas lojas. Quer falar desse? Você conhece bem? Bom, esse é super badalado, né, gente? O case da Nokia, que gerou essa confusão nas redes sociais. Eu sou um pouco... eu não sei se o termo é reticente, mas eu acho que... Eu não sei o porquê que esse case gerou o que gerou. Porque no primeiro filme tu batia o olho e tu via que era produção. Então eu acho que as pessoas também se fizeram de ingênuas ou são ingênuas. Tá? Mas eu não acredito nessa ingenuidade absurda, né, desse badauê todo que eles criaram em cima desse case. Porque no primeiro filme, pela qualidade de produção do filme, tu vê que aquilo é montado, tu vê que aquilo é produzido. E conversando com o pessoal que trabalha com a Nokia, eles nunca tiveram a intenção de enganar a gente. Foi uma produção muito bem feita. Só que as pessoas entenderam, né, que aquilo ali era verdade. Por alguma maneira acharam que com aquela produção toda era real. Quando a história não se completava com a qualidade do que estava sendo proposto. Então, né, eu tenho meu pé atrás com a reação das pessoas para gerar esse ruído nas redes. Mas ok, as pessoas se sentiram enganadas, né? E acho muito mais assim, também teve o fator que está muito na internet, adora descobrir, assim, eu descobri que tem uma câmera ali refletida. Porque foi assim que aconteceu, né? Viram que tinha uma câmera profissional refletida num vidro. Então, olha, óbvio, filmaram, né, com a câmera profissional. Pela qualidade, então, esses detalhes, as pessoas gostam de ver esses detalhes, claro, né, nas coisas. Qual deles? Não, é esse. Não, esse você está falando outro. Eu estou falando da balada. Não, esse é da câmera refletida no vidro. Tá, esse é o outro. Tá? Gente, estava falando da balada, não dele. Tá?
O desatento aqui não viu o case aqui. O que eu estava falando é da balada, que é surreal. Porque... O final foi meio... Mas ficaram decepcionados porque eles estavam imaginando que fosse uma coisa real. Né? E no final o negócio é meio xoxo, né? Se tivesse um final bem mais elaborado, acho que as pessoas ficariam menos decepcionadas. Pô, mas era uma historinha, mas foi bonito. No final foi uma coisa bem mirabolante. Se identificar o número da menina. Que acontece, gente? Eu acho que eles, não querendo, né, julgar o trabalho dos outros colegas, mas a questão do final, o cuidado técnico foi tão grande no início, né, e o enredo envolveu tantas pessoas, que de repente, com certeza, o final não foi todo... Não tiveram tanto cuidado. Foi menos romântico. Não é cuidado, né? Assim, não foi tão envolvente. Mas é porque, assim, do meu ponto de vista, a gente já fez várias ações lá na Vivo que deram certo e várias que deram errado. Várias que envolveram e várias que não envolveram as pessoas. Né? Pode ser, estou fazendo uma inferência aqui, que eles tenham, né, imaginado uma coisa meio flat, né, e como cresceu demais a expectativa, fora do controle deles. E já estava pronto para ser uma coisa mais flat, mais tranquila. Né? E daí, claro, o final decepciona. Tu não vai abrir câmera, isso já está tudo produzido. Né? Já aconteceu isso com a gente também, de fazer um filme e o filme não desenrola, gente. Não desenrola. Né? E era de marca? Ah. Eu vou só repetir por causa do microfone que não tem captação. O colega está falando que do caso da Argentina, que também teve uma ação também parecida, onde tem a namorada que brigou, aquela coisa toda. Né? E deixou um recado, e também, mas o final, eles conseguiram ter um final mais interessante. Né? Gente, e que também dava para perceber nitidamente pelo nível de produção, que era uma coisa feita por alguma marca. Né? Óbvio, a gente bate o olho, a gente sabe que esse troço é de marca. Por isso é que eu fico meio assim, porque como é que as pessoas ainda conseguem se envolver, né, achando que aquilo é real e fazer uma crítica tão pesada? Mas tudo gera a crise. Ah, não, esse aqui realmente, esse aqui foi um erro grotesco, né? Porque eles usaram realmente uma câmera. Eu estava falando do filme da balada. Vamos entrar aqui nesse tópico. Uma coisa, jamais mintam nas redes sociais, acontece isso, né? A mentira tem perna curta, e muito curta. Nesse item aqui, o que fazer, a gente ficou até brincando lá, quem seria quem aqui, porque quando surge a crise, como o Bel falou, primeiro todo mundo quer sair correndo, gritando, e agora o que é que vamos fazer e tal. Então tem que sempre ter esses perfis no grupo para contribuir para que as coisas andem bem. Um deles é do cara que vai tranquilizar e vai ter cabeça fria para analisar o que está acontecendo. Eu chamei de tio Flávio, que essa frase era do meu tio. Toda vez que tinha um problema na família, ele dizia, calma, gente, não criemos pânico. Então, botei. E outro é do personagem de Pulp Fiction, que é o Mr. Wolf, que ele fala, né? Eu estou aqui para resolver o problema. Então, você tem que ter alguém também seguro no meio desse processo para dizer, vamos tomar as decisões agora. Já analisaram? Me dá aqui isso, como é que é? Vamos tomar a decisão. Então, mesclar esses dois perfis, é difícil ter um com dois, mas um grupo que tenha esse... Gente que for desequilibrada emocionalmente nessas horas não faz parte de comitê de crise, né? Gente, aqui é muito divertido. É a parte divertida da crise. Né? Eu tenho a sorte de, nas principais crises que a gente passa, eu estou de férias, né? Então, o meu telefone toca
né? E o mundo está caindo aqui em São Paulo. Ótimo. É super, super bom isso, e já começa assim. Veio do sexto andar. O sexto andar é onde fica a presidência, gente. Tá? Veio do sexto andar uma orientação para fazer tal coisa. E eu já começo a falar assim, não faça. Vem a função Buda. Né? Não faça. Né? Chame, qual é a orientação, respira, qual é a orientação da nossa agência que cuida da marca nas redes sociais. Daí vem a função do Mr. Wolf, né? Ou seja, que a gente pede a orientação, o que fazer. Né? Do ponto de vista de fora, do ponto de vista neutro, não do ponto de vista do ataque, do atacado, né? E do, como eu falo, tocou barata voa. Vocês já viram revoada de barata, o que acontece? Essas crises dá o barata voa. Né? Aquela barata voando e gente para tudo que é lado, gritando, e faz isso, faz aquilo. Gente, não é isso. A gente tem que dar uma segurada na emoção e pensar com calma. Né? E tem que ser seguro no que a gente fala para reportar para o nosso superior e dizer assim, deixa comigo que a gente vai resolver. Se a gente interferir agora, pode dar problema. Então, essa é a função, né, que a gente tem lá, muito em conjunto com o nosso pessoal de imprensa e que cuida das crises mais parrudas, não só de redes sociais, mas para todas as crises que a gente enfrenta. Porque a tendência natural, né, natural das pessoas é reagir. Eu muitas vezes quero reagir. E a gente tem que fazer esse exercício de não reagir e pensar antes de tomar uma decisão. Então a gente vem com esses três pontos, né? O que fazer? Evitar, comunicar, gerir e comunicar. No evitar é a gestão de risco. Então, a área de imprensa RP, que está representada aqui pela Juliana, tem todo esse papel de mapear canais, ver em que canais nós vamos falar, criar política de crise. Já existe uma política na empresa de gestão de crise. Ver todos os fatores de risco que podem acontecer no futuro para já ficarmos preparados. Fazer o media training, porque quando o cara é pressionado para falar, e tem que falar com a imprensa todo dia, o que é que ele pode falar? E ele tem que ter segurança, ele tem que estar tranquilo. Então tem todo esse trabalho prévio de preparação. Para vocês entenderem a importância de integrar, é que dificilmente você vai ter uma crise só nas redes, né, Bel? Como aconteceu da Lan House, por exemplo, que não afetou os outros públicos. Geralmente ela vai começar de fora para chegar na internet. Ela vai começar por algum público que chega na internet. Algum evento, né? É integrado. Então não tem como a gente trabalhar separado. E quando a gente vai para a gestão aqui, eu simplifiquei bem o fluxo, tá? Porque numa empresa grande como a Vivo, tem várias pessoas aqui, mas simplificadamente como é que funciona? Temos uma agência que faz a monitoria e alerta quando existe um potencial de crise. Esse alerta vai para a nossa equipe de RP e eles acionam todas as áreas que têm que ser envolvidas. Depende, por exemplo, precisa acionar o atendimento, porque tem reclamação jurídico no Twitter, tem o jurídico que eu não coloquei aqui, a imprensa, marketing, produtos, e aí definem ações e o que a gente vai fazer daqui para frente. Um exemplo é campanha ao plágio, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente recebe muita reclamação desse tipo e como a gente reage, né? Nesse fluxo rápido. Por quê? Porque a gente entende que reclamações, críticas e rumores, quando surgem nas redes sociais, tem que ter agilidade dentro da empresa. Não adianta passar para o presidente, voltar para o diretor, porque é orgânico, a rede funciona de uma forma orgânica. Se na empresa a gente não funcionar dessa maneira, a coisa trava, né? Então, esse aqui é um fluxo simplificado quando se trata de questões pontuais, tá? E ali aquele diagrama mostra como essas pontas têm que estar muito encaixadas. A monitoria, o conteúdo editorial, que vai ser a resposta a essa crise, o atendimento e as ações de engajamento, que são, enfim, concursos culturais, vídeos virais, tudo isso tem que se conversar, porque na hora que a crise surge, se cada pessoa que cuida de uma coisa não estiver falando com a outra, gera um curto-circuito, né? E na outra situação, que é em crises mais graves, que são detectadas dentro da empresa. Exemplo, a rede caiu. Então, aí tem todo já um processo muito mais complexo envolvido, que é o comitê de crise. Então, assim, uma área interna, por exemplo, que no caso é tecnologia, redes, identificou
que tem um problema em alguma antena, aciona o comitê de crise. 1 hora depois, esse comitê já está reunido, ou por telefone, ou pessoalmente, e aí eles vão definir toda a estratégia e o conteúdo que tem que ser comunicado. Por quê? Porque é uma questão mais grave, né? Gente, essas questões de rede, que são os nossos casos mais graves, né, de crise, a gente tem que entender o seguinte: nós fornecemos um serviço essencial, é o serviço de comunicação. Então, quando alguma área da cidade, ou alguma antena, ou alguma cidade em si apaga, um temporal, uma força da natureza, alguma coisa, desliga um pedaço do nosso sistema, né, o que acontece? Bombeiros ficam sem conseguir ser chamados, né? Hospitais médicos ficam sem alertas, né? Então, a responsabilidade que nós temos é imensa, né? Então, isso é muito importante. Eu lembro quando eu estava na Vivo do Rio ainda, a gente teve uma crise com os bombeiros do Rio de Janeiro, porque teve um problema na rede, bem num dia que houve uma catástrofe lá no Rio de Janeiro, e nós fomos parar nas manchetes dos jornais, né? Isso foi uma coisa muito desagradável, né? E é por isso que a gente tem, então, esse comitê muito forte, que quando é diagnosticado uma crise de rede, toda essa cadeia é acionada pela nossa equipe, lá a gente é envolvido, porque a gente começa, daí tem todo um plano de comunicação. Aqui a gente está no final do processo, e no outro estamos no início, porque como a gente monitora as redes, a gente está no início. Aqui a gente está no final, porque a gente vira canal de comunicação, né? Então é muito nós que importante cuidamos do conteúdo das redes sociais. Então tem esses dois movimentos. Porque aqui, quando a gente está falando de crise, foi como a Rô disse no início, a gente tem 2 tipos de crise, basicamente, dentro da Vivo, né? Essas crises pesadas, que são crises de rede, de serviço, né? E crises de, vamos chamar de comunicação, né? Que são as das redes sociais, de imagem, de marca, que são as que a gente atua mais dentro da área de comunicação. E o como comunicar. Então, assim, a equipe de comunicação, depois que o comitê de crise já definiu o que é que vai ser comunicado, já fez os filtros, e aí eu até queria falar de filtro, porque, assim, sempre buscamos a transparência, mas existem informações que, por exemplo, Fukushima, a usina, vazamento, eu vou falar assim, corram, todo mundo corra agora. Vai sair um passando pela cabeça do outro, né? Então, quando eu falo de filtro, é isso. O que é que eu vou comunicar, em que momento, para que público, tudo isso tem que ser definido. E aqui a equipe de comunicação começa a entrar com a sua especialidade, que é essa definição aqui, tá? Porque é muito fácil gerar pânico, gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ser o mais transparente possível. Com segurança, né? E comunicar com responsabilidade. Essa é uma palavra forte para a gente. E as ações de comunicação? Aí tem toda uma lista de coisas, identificação de formadores de opinião, que a gente acredita que é um trabalho artesanal, porque você vai falar, de repente, com uma pessoa só que vai resolver toda a cadeia, né? Que é isso que a gente comentou das lan houses. Treinamento de porta-voz, equipe de atendimento tem que saber, funcionários têm que saber em primeiro lugar, porque eles podem também espalhar a informação sem ter orientação alguma, e isso pode causar um ruído, né? E organização também de todas essas reuniões coletivas, enfim, que aí eu trabalho também da equipe da Jo. E aqui a gente trouxe, só para finalizar, que mapeamento a gente fez aqui dos nossos canais. Definimos qual o papel de cada canal, Facebook, Twitter, YouTube, o que fazer, o que não fazer, para servir como guia, porque é isso, como a gente falou, não tem receita, não tem, mas o que a gente pode aproveitar de boas práticas. E tudo isso está refletido já na nossa estratégia de comunicação de redes sociais para zelar por isso. Já seria aqui até um processo de gestão de risco mesmo, né? Já cuidar desse ambiente. Uma das coisas muito legais que a gente fez nos últimos 3 anos, isso a gente já tem, né? Acho que uns 3 anos, foi organizar a nossa vida digital, né? Organizar a presença da marca digital, não só para efeitos de comunicação, mas para dar uma comunicação bacana e mitigar os riscos, né, de uma potencial crise. Nesse caso, o que a gente fez? A gente tem uma agência que monitora para a gente as redes sociais e também definiu qual é o papel de cada canal. Aqui é uma apresentação do início do nosso projeto, né, Facebook, Orkut, Twitter e YouTube. Tem um papel, o que falar, o que não falar, como utilizar, como é que a marca, né, daí vocês podem levar isso para o lado de vocês, ou seja, como é que a pessoa, dona de um Face, de um Twitter, de um blog,
Qual é o papel dela em cada um deles? Cada ferramenta tem a sua especificidade. Cada canal desses tem uma característica típica, tem um jeito de comunicar. Então, o que eu falo no Face, o que eu falo no Twitter, vocês devem ter todos os canais também, vocês não dizem a mesma coisa no Face e no Twitter. Vocês não seguem as mesmas pessoas do Twitter e do Face. Então eu estava discutindo isso com um cara que estava querendo que eu juntasse os dois, dizendo que era tudo a mesma coisa. E eu querendo justificar para ele que o Twitter eu uso para seguir umas pessoas, seguir notícias, seguir esse tipo de... Eu quero informação rápida no Twitter, curto e preciso. E o Face, para mim, é entretenimento. Então eu não quero misturar meu entretenimento com a notícia. Assim, eu tenho um momento Face e tenho um momento Twitter, isso é uma coisa pessoal. Né? Mas e qual é o momento da empresa? Onde é que a empresa ou a pessoa está em cada um desses canais? Isso foi definido uma estratégia para que a gente fosse o nosso guia. Fosse o nosso guia durante todo o nosso planejamento. Então, toda vez que a gente lança uma campanha, a gente vai e define. Ok, essa é uma campanha 360. Tem TV, tem revista, tem jornal, tem print, tem tudo, beleza. E como é que a gente faz a internet e redes sociais? Internet vai ter hot site, vai ter websérie, vai ter tudo isso. Chega na nossa equipe de redes e a gente começa. Ok, essa campanha é para que público, para que serve, o que eu vou comunicar? E a gente diz, ok, no Face vai isso, no Twitter vai isso, no nosso Vivoblog vai esse outro tipo de conteúdo. Eu não posso chegar no blog e falar oba-oba. O nosso blog é um blog de tecnologia, não é um blog de descarado de merchan. Então tem toda uma estratégia que a gente tem para comunicar em cada um dos nossos canais. E para finalizar aqui, a gente queria pedir a ajuda de vocês para resolver aqui esses temas. Gil, você quer contar rapidamente aí esse case? Eu não estava na empresa ainda. Mas não disse o que você fez, só o que... Bom, vocês devem ter acompanhado, né? Em 2009, o Speed, o serviço de telefone de internet da Fixa, né? Na época da Telefônica, enfrentou aquele problema terrível que foi a suspensão nas vendas. Tava lá? Na crise. Então você vai ser fácil. Aí ela vai resolver pra gente. Você é assessora. Olha que legal. Então tá. Você tem outra visão, então, né? Não a visão PR, mas a visão do marketing lá dentro. Enfim, e a gente teve a suspensão nas vendas. Antes disso, já começou o buzz. Depois que foi anunciada a suspensão, a gente tem que comunicar. Detalhe, a empresa não tinha perfil nas redes. Tinha um Twitter comercial, que não tinha fluxo, não tinha processo de atendimento. Não tinha blog. Facebook, na época, era muito incipiente. Então, não havia fanpage. Eu nem sei se em 2009 já funcionava tinha as comunidades no Orkut, né, e as páginas oficiais, mas eu não sei se a fanpage, se já tinha o artifício das fanpages. No caso, a crise foi tão grave, gente, foi mais ou menos como essa que aconteceu o mês passado, com todas as operadoras de celular, exceto a Vivo, né, onde houve uma proibição da Anatel para a venda do Speed naquela época. Agora São Paulo. Só funcionava em São Paulo. Não era Brasil, mas era São Paulo. Concessão de telefonia. Ou seja, mas é uma proibição da Anatel. Então, o que vocês fariam? Pensa. Né? Sairiam na TV? É mentira, nosso produto é bom? Né? A Anatel está errada? Atacaria? Por onde começar, né? Por onde começar? Pela assessoria de imprensa, fazendo aproveitando, né? A NET aproveitando. Agora, na crise que a gente teve agora, das outras operadoras e que a Vivo ficou de fora, né, a gente viu reação bem ruim de uma operadora que contestou a Anatel na frente de todo mundo, né, dizendo que não era bem assim. Mas, assim, a postura de empresa, é isso que a gente está falando. Qual é a postura? Vocês vão reagir? De que forma vocês vão reagir? Aceitando, né, olhando para dentro de casa e vendo que existe realmente uma falha e assumindo isso e mostrando um plano e admitindo esta falha, ou, né, vai atacar, né, dizendo não, o nosso serviço é bom, é uma percepção errada. Não, para esse primeiro momento, acho que eu não teria também uma resposta muito difícil, mas acho que a longo prazo eu compensaria na próxima fatura o período que as pessoas ficaram sem internet. Descontaria. Então, o seu plano de, sei lá, R$39,90, ficou um dia sem internet, você vai pagar R$39,90 menos um dia se você sem internet. Ok. Repetindo o que ele está falando para captar,
tu tá dizendo que eu vou compensar os dias que tu ficaste sem internet na próxima fatura fazendo um desconto. Isso já é uma prática em alguns meios, né, de dar esse desconto, mas a crise era muito mais grave. Né? Como comunicar, né? A crise não a crise não foi um dia, né? A crise foi proibição. Foi um desculpa o termo, foi ela um pau levantou a geral. mão aqui. Você quer falar? Eu agiria com transparência. A gente queria, ocorreu um problema, estamos trabalhando para sanar o problema, estamos elaborando um plano de ação a curto prazo, em questão emergencial. A longo prazo, vamos evitar que isso ocorra, mas procuraria agir com transparência. Porque aí o cliente está vendo que você está reconhecendo que você está errando, mas que você está buscando uma solução. Mas acho que o Twitter é o melhor canal, você montaria um blog, de repente. Eu ficaria uma notícia no jornal. Olha, nós reconhecemos que tivemos uma falha, mas estamos buscando alternativas. Eu procuraria o máximo de transparência possível. Se tivesse que montar um blog para isso, ou tivesse que buscar um meio que fosse mais imediato. Senão você perde a confiança do cliente. Ele acha que você está traindo, enganando, que você está enrolando. Então procuraria mais reconhecer o erro e agir com transparência. Se manifestar logo. E tá. Ele quer falar. No caso desse, não é você que vai escolher qual vai ser a ação que você vai tomar. Certamente foi o seu soldado que decidiu o Época do 20º segundo. você resolveu como você ia dizer isso. Na verdade, o que acontece nesses momentos de crise, junto ao colegiado, né? Porque o sexto andar, nesse momento, né? O Olimpo, né? Não, gente, é sério, né? Uma crise desse tamanho, eles acabam chamando a empresa inteira, né? Porque não é uma ação isolada. Não é uma ação isolada, né? Tem que se tomar uma decisão que é uma postura empresarial. E daí, por isso que o grupo de risco, nessa hora, ele é o grupo que é o consultor para o presidente, para que ele vá fazer um pronunciamento, para que a gente vá montar uma campanha de posicionamento ou de retratação, né? Mas tudo isso baseado nessa equipe. Esse tipo de decisão não sai diretamente do sexto andar, né? O sexto andar, ele é amparado ele faz parte do nosso comitê, tá? Mas ele ouve todas as partes da empresa. Nesse caso, ele tem que ouvir a equipe de redes para saber, gente, qual foi o problema? É um problema momentâneo, uma rede que caiu, ou é uma coisa mais grave, né? Quanto tempo para consertar? Conserta em 2 dias? Não, cara, vai levar 3 meses para a gente arrumar. Vamos ter que trocar todo o sistema. Estou chutando, tá, gente? Vou ter que trocar todo o sistema. É outra forma de comunicar, né? Nesse caso do Speed, Ju me corrige, mas a gente foi para a televisão, né? Também, a gente usou vários meios, porque foi muito mais... Com nota de imprensa, e aí sim teve esse trabalho de emplacar, um trabalho de assessoria de imprensa, entrevistas com os porta-vozes, teve o media training pesado, a gente elencou um porta-voz da empresa que não apenas o Antônio Carlos Valente, que era o presidente do grupo, mas o Fábio Brugioni, que era então diretor de marketing, para ser o porta-voz com o pessoal dos internautas. E daí que nasceram os perfis da Telefônica, né? O nosso plano, né? A mensagem era a mesma, né? Mudava o formato. Então foi uma oportunidade para poder criar uma cultura de internet que a empresa não tinha. E o primeiro público foi o público interno, que foi comunicado. O César frisou muito isso. Primeiro público interno, para evitar que o ruído saia dali. Tinha uma intranet muito ativa, né? A gente usou primeiro a intranet para fazer a comunicação. Olha, entenda o que está acontecendo, né? Exatamente. Acontecendo em cadeia, mas esse trabalho aí com os blogueiros ficou bem marcado, a ponto de até hoje eles procurarem a gente. A gente não vai ter mais encontro com o blogueiro como a gente tinha antes. Foi tão legal que vocês fizeram. A gente tinha um porta-voz ali que ficou durante 1 ano e meio falando com esses caras. E a gente explicou a questão dos cabos submarinos, qual era o risco, porque...
Eu acho que o principal foi o que ela comentou. A transparência da marca, nesse caso, é fundamental. Né? Como eu falei, a gente assumiu. Erramos, né? E a gente foi para a televisão, foi para o jornal, foi para os blogs. Criou-se a estratégia digital da Telefônica, né, que até então era pequena, né, as atividades deles. Né, então, eles criaram um relacionamento com blogueiros, criaram uma página no Face para atender. Parece que não tinha, eu não lembro disso. Tinha um perfil que era mais para desovar, mais para divulgar campanha, que não fazia relacionamento, tá? No Twitter, no Facebook não tinha fanpage ainda. Eu acho que não era Face, era só Twitter, desculpa, gente. Tanto, na época não tinha esse relacionamento, mas teve alguma crítica? As pessoas começaram a perguntar sobre essa queda da rede, como ficou no Twitter. Criou-se um perfil Telefônica Ajuda para poder interagir com as pessoas, para pedir no protocolo de atendimento, trocar informação, direcionar para o portal, que tinha lá um Fale Conosco adequado, e um outro perfil Telefônica na Web, que mandava para o Telefonicação, que era um blog, que também aceitava comentários. E eles, desculpa, eu errei, eles depois disso, quando o Facebook surgiu, eles criaram um perfil também no Face, com essa mesma característica. A estratégia da empresa na época foi dividir, fazer o Telefônica Ajuda, que era uma conversa, e o Telefônica na Web, que era estratégias de marketing. Hoje a Vivo trabalha um pouco diferente. Tudo junto. Pensou assim... Só para vocês entenderem, não sei se todos sabem, a Telefônica comprou a Vivo. Por isso que a gente está falando eles ainda, né? Eles, Telefônica no passado. Agora é tudo junto. Assim, o histórico Telefônica mesmo, eu não tenho, nessa época, nós éramos Vivo, né, móvel, e a gente só ficou sabendo pelos cases, estudou os cases deles, tá? Mas o que aconteceu nos bastidores, o que a gente sabe é exatamente o que passaram para a gente. Ou seja, definiu que havia uma crise mesmo, a crise era real, existia um problema e que levaria um certo tempo para esse problema ser solucionado. Não era uma crise pontual como uma herb apagada. Não era um cabo, uma fibra ótica que alguém passou um cortador de grama, sei lá, e detonou com a fibra. Era um problema sério, que teve que ser feito um investimento grande, né, numa nova prestação de conta para a Anatel, nova infraestrutura. Então, a partir dessa transparência, eles desenvolveram uma série de ações de comunicação em todos os canais. Aí entra um plano de comunicação normal. Né? Tu vais ter que definir exatamente o que tu vai querer falar na televisão, no jornal, nas redes sociais, né, de acordo com a característica desse meio. É interessante que foi um caso em que o PR liderou, né, mas teve muita integração com o marketing. Entendeu? Sempre, né? A gente tinha uma consultoria lá, que era a Máquina da Notícia, que fez toda a estratégia pensada partindo de imprensa e depois linkou com o marketing. Agora vamos para um caso mais divertido. Você vê nos tempos. Eduardo e Mônica. Eu fiquei decepcionado, achei que ia ser um filme. Bom, eu sou o culpado por essa estratégia, gente. Eduardo e Mônica. O que aconteceu? Em janeiro do ano passado, a gente criou o Eduardo e Mônica. Né? Ele aconteceu em janeiro do ano passado e ele era para acontecer, era para ir ao ar na semana dos Dias dos Namorados. Quando a gente fez Eduardo e Mônica, só para explicar um pouco da história para vocês, a Vivo estava mudando o seu posicionamento para amor, conexão e transformação. E Eduardo e Mônica seria um desdobramento desse novo conceito, amor, conexão e transformação. A história de Eduardo e Mônica, quando a gente olhou numa sala da agência, né, a agência trouxe a ideia de Eduardo e Mônica, eles colocaram a letra para a gente, e a letra era a história da Vivo. Era uma história de conexão, de amor e de transformação. Através da conexão, eles se encontram, se apaixonam e se transformam durante toda a letra da música. Né? Só que era uma música de 80 e poucos, uma música antiga, e todo mundo se olhou, legal, vamos fazer, beleza, vamos fazer. E a agência fez um mega estudo, né, como sempre, dizendo, olha, essa música não tem clipe oficial, nunca foi feito um clipe dessa música. É uma música que não foi utilizada por nenhuma outra marca em propaganda, na área de telecom, que é o que a gente sempre procura. Né? E tem a oportunidade que esse ano Legião Urbana está fazendo 25 anos
da banda. Ou era isso, né? 25 anos da banda. E o que aconteceu, gente? A gente olhou isso, achou a ideia bacana e todo mundo com medo, porque todo mundo naquela sala da agência tinha 30 e vários de idade. Ou seja, todos viveram a era Renato Russo. E a gente olhou a história, achou bacana, pô, tem tudo a ver, vamos modernizar, vamos trazer para os dias de hoje todas as formas de conexão do Eduardo e da Mônica para os meios de conexão da Vivo. Excelente. Daí um começou a perguntar para o outro, gente, e aí? Vai dar certo? Será que a galera de hoje das redes sociais, porque a gente estava fazendo um filme de web com a produção mais cara já realizada no Brasil, será que isso vai repercutir na web? Será que a garotada de 12 mais que está por aí sabe alguma coisa de Eduardo e Mônica? Não vai ser uma coisa meio fluffy, meio antigo, meio boring? Né? Aqui só tem trintão falando. Né? E daí o que a gente fez? Um olhou para o outro, e assim, não, a gente acredita na força de Eduardo e Mônica, né? A história é bacana, vamos lá, vamos fazer Eduardo e Mônica, ninguém nunca fez, né? Não tem ninguém que tenha utilizado essa música, não existe clipe. A gente entrou em contato com a família do Renato Russo confirmou pra gente que eles nunca haviam vendido os direitos da música para ninguém, porque parece que o próprio Renato não gostava de apelo comercial para as músicas dele, e nós compramos os direitos para fazer a música e o filme. Fizemos o filme com a O2 Produções, foram 7 dias de filmagem, são os dados que eu acho que é interessante você saber, que a produção foi cinematográfica, até então, como eu disse para vocês, a produção mais cara realizada no Brasil para a internet, e a gente fez essa estratégia, quem foi que comentou aí que ficou decepcionado? Né? Que a gente não tinha ideia do que ia ser Eduardo e Mônica. Na verdade, eu estava literalmente em pânico, né? Porque nós acreditávamos, a gente não sabia como a rede ia reagir. Né? A gente podia ser um fracasso, a gente podia gerar uma crise nas redes sociais. A Vivo enlouqueceu. A Vivo está totalmente careta. Né? E o que a gente fez? Eu pedi para a agência, eu disse, vaza uma foto da produção com uma claquete. Não põe o nome da Vivo, põe só o nome da produtora, né? E o nome do Eduardo e Mônica. Vamos ver o que acontece. Eu não posso vazar, a Vivo não pode vazar, nem eu como pessoa física, ou alguém da nossa equipe, porque eu saber, pô, o João é da Vivo, a Roberta é da Vivo, vazou é a Vivo que está fazendo, então a gente tinha que vazar isso. Não sei como, a agência vazou para um repórter do UOL e ele postou. Isso era 7 horas da noite. 7h30, 19h30, nós já tínhamos mais de 300 comentários. Sim, e a maioria deles falando, estão filmando Eduardo e Mônica, eu vou ser o primeiro na fila do cinema, vai sair antes de Faroeste Caboclo, né? É o longa que eu espero, é o longa da minha vida. Gente do céu, eu comecei a ficar branco, né? Porque foi instantâneo aquilo, a rede respondeu na hora. E eu fui para a sala da minha diretora, sentei na frente dela, e ela disse, que foi, João Bel? Né? E eu disse, tu não imagina, aconteceu isso. E ela, nossa, e agora? Overpromise total. As pessoas entenderam errado, a gente está fazendo um curta, não um longa. Vamos ter uma crise nas redes sociais. E eu tinha montado uma estratégia de lançar uma foto a cada 2 dias. Justamente para esquentar, porque a gente não sabia se isso ia dar certo. Era tudo novo, gente. Redes sociais a gente aprende no dia a dia. E o que tu fez hoje já não vale mais amanhã. Para o dia de amanhã o que tu fez é velho, é retrovisor, já passou. Né? O que aconteceu? Tiramos o pé do acelerador, porque gerou um overpromise. As pessoas esperavam um filme de Eduardo e Mônica. E para completar, a nossa estratégia toda arrebentava no Cinemark, né? Uma semana de Cine Semana, Dia dos Namorados, a gente produziu cartazes de filme de Eduardo e Mônica como se fosse filme. Era um cartaz de filme lindo, por sinal, muito bem produzido, com todas as características da O2 Produções fazendo um filme. E isso estava no Cinemark, estava tudo na semana. Espetáculo, né? Beleza, tiramos o pé e disse, bom, agora vamos fazer só o dia do lançamento. Saí de férias, como sempre. Né? Tirei meus 15 dias de férias, estou eu lá, aprovei o filme pelo celular. Confesso para vocês que quando eu vi o filme eu chorei. Né? A cena que eles mergulham na piscina, eles estão na piscina e saem no mar. Quando eu olhei aquela cena,
Eu não me segurei, né? E era o offline, gente, não estava nem finalizado. E pelo celular. Eu olhei para aquilo e ainda falei para minha mulher, tá foda, né? Daí, finalizamos o filme e botamos no ar. No outro dia, né, eu vi que começou a bombar alguns filminhos, mas não tinha bombado ainda os views. E eu caí na asneira, boca santa, de falar para minha mulher de novo, né, que, nossa, tá indo muito legal o filme, né? Quase 1 milhão, sei lá, alguma coisa, deu uns, acho que 600, alguma coisa mil no primeiro dia. Começou um pouquinho, mas logo acelerou no primeiro dia. E eu caí na asneira de falar para ela, sabe o que está faltando agora? Uma polêmica. Eu disse, tá faltando uma polêmica. E ela, que polêmica, João? Eu disse, sei lá, vão inventar, sei lá, que o Eduardo é um drogado, né? Que a Vivo usou tá usando comercialmente a música do Renato Russo, isso é um absurdo. Sei lá, o fã-clube do Renato Russo vai querer nos processar. Tá faltando alguma coisa para gerar view, né? Mas uma crise saudável eu queria. Essas crises são saudáveis, gente, né? O que aconteceu? A gente saiu, passeou, não sei o que, toca o telefone. João, tu não sabe o que está acontecendo. E o que foi? Estão nos acusando de plágio. Né? Eu, como assim? Né? O que acontece, gente? Quando a gente fez a pesquisa do filme, né, a agência não encontrou nada, não existia nada, a própria família nunca tinha autorizado o uso da música. Porém, em 2000 e... não lembro que data, 7, 8, 9, 10 anos atrás, a ATL, que era o antigo nome da Claro, do Espírito Santo, fez uma campanha na Semana dos Namorados, tá? Com um filme, com uma mulher cantando, eu acho que tem uma voz de mulher, se não me engano, cantando a música do Eduardo e Mônica, né? Só que cantava uns trechos, emendava a música de forma errada, trechos da música, com cortes de cenas rápidos, e aparelho com preço escrachado, não sei o que. Esse filme não estava em nenhum site, não estava em nenhum anuário, não estava em nenhum repositório da propaganda brasileira. Né? Alguém devia ter esse filme numa fita beta trancada num armário, né? Quando viu aquilo, eu tenho um filme que eu participei lá em 2000 bolinha, vamos lá, digitalizou um filme que não estava digitalizado e tocou no ar para tocar fogo na gente, né? O que acontece? Monte Olimpo, gente. Né? E daí o Monte Olimpo, o que nós vamos fazer? É plágio, é plágio, é plágio. O que a gente fez? Para, respira e pensa. Né? Eles estão atacando quem? É a Vivo que fez um plágio, né? Por quê? O que a rede diz? Respira, porque às vezes a própria rede se autorregulamenta, gente. A rede corrige um erro desses. O nosso filme, o nosso branded content é tão foda, era tão bom, que as pessoas podem relevar o fato de ter havido uma cópia ou um filme com a mesma música no passado, né? E a Vivo nunca disse que o filme era inédito, a gente nunca disse pela primeira vez Eduardo e Mônica, né? E começou um badauê nas redes, dizendo que era plágio, 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 e a própria rede começou a dizer, né? Gente, umas pessoas diziam, não tem nada a ver o filme da Tele com o filme da Vivo, o da Vivo usa a música inteira, o outro fala de preço, e outros diziam, eu gosto mais do da Vivo. E daí até um ponto que uma pessoa no Twitter ainda falou assim, e daí que é plágio? O da Vivo é muito melhor. Resumo. Não fizemos nada. Né? Como é que a gente contornou a crise? Esperamos a rede se autorregulamentar e seguramos a ansiedade do Olimpo, que estava preocupado. Com toda a razão, o nome da marca estava bombando nas redes. Né? Mas o que aconteceu de fato em Eduardo e Mônica? Né? Ocorreu uma briga publicitária. A rede, os fãs, as pessoas que gostaram, se engajaram com a história do Eduardo e da Mônica, continuaram comentando, compartilhando, se divertindo, consumindo o nosso branded content. Mas, em paralelo, uma grande parte da comunidade publicitária começou a se alfinetar nas redes. É plágio, não é plágio, é plágio, não é plágio. E acabou virando uma briguinha,
né, uma discussão no meio publicitário. Entre agências, entre criativos, e começou uma discussão de Eduardo e Mônica, né, e se era plágio ou se não era plágio. Eu acho que esse case pra gente, apesar de ter sido, assim, além de ter sido um case lindo, do início ao fim, a gente aprendeu muito com ele. A gente aprendeu com overpromise, né? Ou seja, cuidado com o que tu joga na rede, muito cuidado. Tu pode gerar uma crise antes, né? Mas ao mesmo tempo a rede te ajuda, né? Quando a gente viu que esse overpromise apareceu no primeiro post, a gente tirou o pé e foi tentando contornar essa história do longa, tanto que ninguém falou depois que era um longa. Sumiu essa história do longa-metragem. Isso foi interessante pra gente. E o outro lado é a parte do respira, né? A própria rede se regulamenta. A gente passou já por várias crises depois de Eduardo e Mônica, bem menores, gente. E a gente sempre fala isso. Respira. Olha, dá um dia para a rede, ou dá algumas horas para a rede, alguém vai te defender. E a própria rede vai corrigir. Agora, se a coisa é feia, não tem jeito, gente. Daí entra uma crise violenta, a gente tem que envolver toda a galera. Agora, de Eduardo e Mônica, além do overpromise, né, eu acho que o fenômeno do plágio ou não plágio, brincando, muita gente depois começou uma segunda onda nas redes sociais dizendo que a própria Vivo tinha inventado o plágio. Né? Jogada publicitária da Vivo. É o plágio. Tanto que agora, quando a gente lançou o Valoriza, eu estava louco para ela fazer assim, olha o plágio, a Vivo fez plágio com alguma coisa, né, gente? E a gente teve uma outra ameaça de plágio agora, né? Que foi o filme da... Grávida. Foi o da Grávida? Foi da Grávida, né? A gente fez um filme agora do 3G Plus, Plus, que é uma... Não sei se vocês repararam, a menina olha no espelho e diz assim, ô fulaninho, eu acho que eu estou... E olha e faz assim com a barriga. E o cara tá no smartphone e ele começa a procurar carrinho de bebê, um monte de coisa super rápido, pensando que ela vai dizer que tá grávida. Ele procura tudo tão rápido que ela não completa a frase. Quando ela vai dizer, precisando ir para academia, ele já consultou vários sites, né? E daí essa é a brincadeira do 3G Plus ser muito rápido. O que aconteceu? Existe um filme parecido da Orange, né? Da Orange, bem parecido, né? E que voltou a história do plágio. Daí começou, plágio. Ai, gente, de novo. Ninguém merece, né? Mas também durou um dia, o plágio acabou, né? E daí a gente também já aprendeu a não dar mais bola para isso. E não foi a gente que inventou o plágio, tá, gente? Apesar de pro Valoriza, eu tava louco para inventar um plágio para ver se emplacava o filme. Uma das conclusões que a gente tira assim, é um dos principais desafios, né? Como identificar uma crise? Não tem fórmula. Né? Não tem, gente, assim, ó, crise não tem fórmula nem para identificar e nem para resolver. Cada crise é uma crise. Às vezes a gente está fazendo uma crise dentro da crise sem perceber. A própria empresa está tão preocupada com aquilo que não é, né? E aí quando realmente identifica que é o caso do serviço, eu estou com o estado inteiro, sem poder mandar SMS, sem poder fazer ligação, aí, independente do que está rolando nas redes, a gente tem que dar uma satisfação. Né? Tomar cuidado que a gente às vezes pode potencializar. E tem coisas que não tem solução, gente. E são crises que de vez em quando voltam. A gente tem uma que volta, sei lá, uma vez por ano volta a redução de velocidade da internet. Todo ano volta, né? Então volta a crise. Por quê? Todas as operadoras reduzem a velocidade após a franquia. É normal. É o mercado, é assim. Só que daí começa a crise. Reduzir minha velocidade, não está no contrato. Absurdo, reduzem a velocidade. Reduzimos, sim. Tu assinou o contrato. Assim, é assim. Tu quer ter velocidade, compra um pacote maior. Antes era muito pior, porque cortava o acesso. Agora o acesso continua com velocidade reduzida. É ruim? Mas pelo menos tu não perde a conexão. Mas para isso foi feito para que todo mundo tenha direito a ter acesso à internet. Quem pode mais, tem uma banda mais larga. Quem não tem tanta condição, mas a gente consegue fornecer um acesso a R$ 29,90 para um pós-pago, né? Que é o acesso do governo lá, que é o banda larga popular, e a gente oferece a R$ 9,90 no pré. Ou seja, a gente está anos-luz ainda do mundo, né, ideal, né? Mas agora com o 4G, que a gente vai fazer para a Copa e para confederações e Copa, isso já é uma outra
uma outra tecnologia, né? Eu acho que a gente acredita muito na velocidade e na conexão das pessoas. Crise, sempre vamos ter. Reclamação, sempre vamos ter. O brasileiro é um eterno reclamão, né? Ele gosta de falar, ele gosta de divulgar nas redes sociais. Por isso, tanto na rede social das empresas que vocês trabalham, nas suas redes sociais, vocês como pessoa física, né? Ou como pessoa PJ, mas dono do seu blog, todo mundo sofre crise, todo mundo é impactado. E eu acho que o resumo, acho que o residual para vocês de todo esse nosso papo é: respire. Quantas vezes chega aquele e-mail bomba, vamos usar um exemplo clássico, aquele e-mail daquela pessoa totalmente sem noção que te manda um e-mail doido. Qual é a tua vontade de mandar ela tomar naquele lugar pelo próprio e-mail, né? Muitas vezes a gente manda e se arrepende, não é verdade? Rede social é a mesma coisa, crise é a mesma coisa. A pessoa escreveu, te xingou, te mandou longe no e-mail. Se tu responder na mesma moeda, tu vai dar gasolina, vai botar gasolina numa situação. Melhor forma, ignora, não sei, escreve aquele e-mail xingando na mesma moeda e guarda. Daqui a uma hora tu vai tomar um cafezinho, volta, lê o e-mail. Não vou mandar esse e-mail, coitado, o cara estava doido, não era bem assim. Daí responde com toda a educação, dizendo as mesmas coisas que eu queria dizer antes, e ele deixa o cara como um abobado. Não é legal? Por isso que essa coisa de rápida resposta é muito relativa, né? Exatamente. Em algumas situações nós temos que ser muito rápidos, em outras a gente tem que segurar. Situações de crise de rede, temos que ser extremamente rápidos, justamente por causa da responsabilidade que nós temos com o serviço de comunicação, né? Agora, quando a marca está envolvida, a gente tem que tomar um certo cuidado, respirar, quando a tua marca, o teu nome está envolvido, para não fazer besteira. E a gente entende que isso não é arrogante, né? O silêncio, por um tempo, ele não é arrogante. Não. Ele é... Paciência. Não, ele é, vamos dizer assim, muito inteligente. É um momento de reflexão, um momento Buda de ser, né? Aquela coisa, vamos ver e vamos agir de forma ideal para não afetar a marca. Bom, gente, eu acho que era isso. Aqui tem os nossos nomes, os nossos contatos.